Esse é o Felicidade dá Trabalho, um podcast onde falamos sobre a busca imperfeita pela felicidade, com muita ciência e histórias reais. Eu sou a Fernanda Schmid. E eu sou a Thaís Requito. Felicidade dá Trabalho é um oferecimento da Emerge Lab, uma consultoria especializada em bem-estar, liderança e desenvolvimento humano, que ajuda pessoas e organizações a criarem formas mais sustentáveis de viver e trabalhar. Para saber mais, acesse emergelab.com.br. Olá, pessoal, que bom ter vocês de volta aqui com a gente no 20º episódio do podcast Felicidade dá Trabalho. Mal dá para acreditar que nesses, 3 meses, quase 4 meses agora, a gente já chegou em 20 episódios, hein, tá? Pois é, a gente conta o tempo de episódio pelo tempo da bebezinha, né, que nasceu junto com o episódio Ana Beatriz. Conforme ela vai fazendo aniversário, mêsversário, a gente vai contando quanto tempo de podcast tem. Já são quase 4, né? Pois é, é isso mesmo. E a gente tá muito contente de estar aqui, né, com esse episódio de fechamento da primeira temporada. A gente já contou pra vocês que tem muita coisa já pronta da segunda temporada, mas pra esse fechamento, a gente resolveu pegar algumas das perguntas que apareceram aí ao longo desses episódios, que o pessoal trouxe, tanto sobre a psicologia positiva, a felicidade mesmo, quanto sobre o processo, né, de criar um podcast, de trabalhar junto com uma pessoa que ao mesmo tempo se admira muito, mas que também é muito sua amiga. Então, é isso. A gente resolveu fazer esse episódio hoje com perguntas e pra isso, e trazer algumas respostas aqui pra vocês, né? E pra isso, a gente tem uma convidada muito especial, uma pessoa que pra mim é muito querida. Primeiro, eu preciso dizer, já trabalhei com ela 2 vezes, em 2 empresas diferentes. É uma executiva incrível, tem 10 anos aí de experiência em empresas enormes, com Alpargatas, Mercado Livre, e que recentemente fez uma super mudança na carreira e voltou, né, às suas origens de psicóloga e agora tá atendendo na clínica. Beatriz Milatias. Bia, querida, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bem-vinda a esse episódio especial do nosso podcast. Imagina, gente, é uma honra. Na verdade, eu tô me sentindo até meio no palco das famosas, assim, escutando as pessoas que eu escuto no carro, participando do podcast, então super especial. Obrigada pelo convite. Obrigada, Bia. Muito legal ter você com a gente. E, pessoal, a gente queria muito ter convidado cada um de vocês para entrar aqui e fazer as suas perguntas e mandar suas curiosidades e dúvidas mesmo sobre o conteúdo que a gente abordou e como tem sido o processo, mas a Bia veio representando, né? Ela é uma ouvinte do podcast, comenta com a gente também, vai dando sugestões e dicas, como muitos de vocês. Então, a gente compilou aqui algumas perguntas que a Bia vai fazendo pra gente aqui. E a gente vai responder, então vai ser um episódio diferente dos outros, porque vai ser uma coisa assim, mais um bate-papo mesmo, sobre como tem sido o processo, e respondendo essas primeiras questões de vocês. Então, na verdade, hoje nós estamos aqui praticamente como entrevistadas da Bia, né, Bia? O episódio é seu. Tô me sentindo a Gabi, de frente com a Gabi. Vamos lá, acho que primeira pergunta, que também é uma super curiosidade minha, como que vocês surgiram, né, com essa ideia do Felicidade dá Trabalho? Por que esse nome? Esse é um projeto recente ou é um projeto de longa data? Conta pra gente. Começo, Fê, Bia, esse projeto, na verdade, um projeto nosso já é muito antigo, assim, no mundo das ideias. A gente já se conhece há muitos anos, uns 10 anos mais ou menos, e nós duas, a gente se conheceu num período, assim, de transição para as duas, de muitas mudanças, muita pesquisa, assim, individual, assim, né, cada uma na sua busca, e a gente foi se apoiando nesse processo. E aí, cada uma seguindo seu caminho, né? A Fê como uma super executiva, eu já tinha saído do mundo corporativo, mas a gente tinha muita vontade de compartilhar com mais gente essas descobertas que a gente ia fazendo, né? E eu, por ter um trabalho mais específico com empresa, sentia falta de ter troca com as pessoas no dia a dia de uma forma mais leve, né? Mas eu, Thaís, pessoa física, falando sobre as minhas descobertas. E a Fê também. E aí a gente já tinha pensado em 1000 coisas, né? Vai ser um livro, vai ser um curso, qual vai ser o formato, o que a gente pode fazer? E a gente ficava sempre ali patinando, porque pelo momento de vida, eu tive filha, a Fê teve filha, a gente casou, mudou de país, aconteceu tanta coisa. E aí, quando a Fê estava prestes a ter um bebê, né? Ela estava super grávida.
A gente um dia, no dia da felicidade, era o dia da felicidade, Fê? O dia que Era. liberam o relatório da felicidade, eu acho que era 20 de março, algo assim. A gente falou, meu, chega de enrolar, vamos começar e vai ser hoje. E aí eu lembro que a gente gravou um piloto, algo assim, 11 da noite, depois de botar as filhas pra dormir, de dar conta de todas as outras coisas que a gente tinha que fazer, Deu com a Fê trabalho, quase então. Esse parindo. primeiro episódio já deu trabalho. Já deu muito trabalho, já foi assim, uma coisa meio maluca até que a gente fez, mas com esse desejo de começar, né? Então, não vai ser perfeito, não vai ser do jeito que a gente imaginava e tal, mas vai ser o melhor que a gente consegue, né? E a gente sempre soube que a felicidade dava trabalho. Não no sentido de trazer a gente à exaustão, mas mais no sentido de a gente se envolver com a nossa vida, assim, ser protagonista nas nossas escolhas, nas nossas decisões, para cultivar uma vida de felicidade, né? E ao mesmo tempo a gente vê outras pessoas que chegam até a gente compartilhando as suas histórias, falando que, poxa, eu não tô feliz, mas eu nem sei por onde começar para melhorar a minha vida, né? Então, o podcast surgiu daí, né? O nome veio daí, dessa brincadeira de dar trabalho, mas também tem um caminho, né? Tem uma receita. Se a gente for colocando em prática esses primeiros pequenos aprendizados, a gente vai conseguir ter uma vida com mais significado, mas a gente precisa se envolver, né? E daí nasceu o podcast. Que legal. E de lá pra cá faz quanto tempo já? Quase 4 meses, 4 né? meses. 4 meses. E nesses 4 meses, o que foi o momento mais feliz ou mais divertido aí do processo de fazer o podcast? Eu acho que teve alguns episódios que foram muito legais aí nessa primeira temporada. A preparação de alguns episódios, teve um momento que a gente ficou conversando e discutindo um determinado assunto e concorda, não concorda, vai para um lado, vai para o outro, que eu fiquei pensando, cara, a gente devia ter gravado, porque a própria conversa foi muito, muito rica, mas eu não posso mentir que o momento mais feliz, assim, nesses 4 meses de podcast pra mim, a gente gravou, tipo, o primeiro episódio, e aí, como eu tava com 38 semanas de gravidez, a gente gravou logo, tipo, mais 3 seguidos, sabe? Tipo, em questão de 2, 3 dias. Inclusive, 2 a gente gravou numa quarta-feira de manhã, tipo, umas 9, e aí emendou, já gravou o seguinte, acho que foi um episódio, acho que o 3 e o 4, ou o 4 e o 5. Sei que a gente gravou, assim, 2 de manhã, e 2 horas da tarde eu tava no hospital, tendo filha. Então, foi uma coisa assim que foi muito, muito, muito Você já especial. chegou cansada no hospital, porque né? a gente já. Não, porque foi assim, falou assim, cara, vai nascer e aí eu não sei como é que vai ser, como é que a gente vai continuar? Não quero começar o projeto e largar com, sabe, 5 episódios no ar. Não, vamos então gravar alguns pra me dar um fôlego pra esse tempo aí de, né, essas primeiras 2, 3 semanas da bebê. E foi isso, a gente gravou 2 no mesmo dia que ela nasceu. Então, E pra foi mim, exatamente assim, né? A Fê falou, a gente reservou, assim, uns 2 dias inteiros pra gente ficar fazendo isso, e aí a gente gravou de manhã, e ela falou, bom, eu não tô muito legal agora, eu vou dar uma descansada, vou almoçar, tal, e depois do almoço a gente retoma. E aí, depois do almoço, ela não falou nada, eu mandei uma mensagem, ela não respondeu, e aí eu escrevi pro Gui, que é o marido dela, Gui, nasceu! E aí tinha nascido, ela tava no hospital, já parindo. E eu aqui, né, assim, naquela torcida pra que tudo tivesse corrido bem, mas ao mesmo tempo, nossa, 2 horas atrás a gente tava aqui gravando, né, e as pessoas que estão ouvindo não fazem a menor ideia, né, de como foi esse processo, então foi muito legal. Mas eu vou dizer que o momento mais feliz pra mim, bom, não sei, não teve um momento específico mais feliz, mas quando a gente começou a gravar no estúdio, né, essa segunda temporada que vem logo aí, e me dá conta, assim, né, das pessoas tão especiais que toparam conversar com a gente sobre esse assunto que é tão, assim, rico pra gente, né, uma coisa que a gente carrega muito no nosso coração, e ver isso se tornando realidade, recebendo comentários das pessoas, dos pequenos aprendizados e mudanças que as dicas que a gente vai compartilhando aqui promovem, assim, isso é extremamente recompensador, assim, me dá muita felicidade de estar investindo, né, nesse projeto, acreditando que ele pode dar certo, porque a gente tem certeza que esse conteúdo é útil e a gente espera mesmo que ele chegue em cada vez mais pessoas. Que legal, muito, muito interessante de escutar as histórias de vocês. E tem uma pergunta aqui que eu não vou fazer para Fê, porque a pergunta é: qual foi o episódio que mais mexeu com vocês pessoalmente? Eu acho que o da Fê foi o que fez ela parir, né? Então tá, qual foi o episódio que mais mexeu com você pessoalmente?
Nossa, vários, porque isso é uma coisa muito maluca, né? Eu trabalho com isso há 10 anos, então eu dou treinamento, palestra, curso para, assim, uma quantidade de pessoas que eu não sei nem mais mensurar. Só que quando a gente prepara o roteiro para fazer esse tipo de conteúdo aqui, é muito diferente de estar num palco dando uma palestra em que você não tem essa troca, né, esse contato mais próximo. E eu também faço as palestras e cursos sozinha, eu conduzo e do jeito que faz sentido na minha cabeça. Então, preparar os episódios, né, os roteiros, pensando em que histórias a gente vai contar, né, trazendo um lado mais pessoal nosso, a gente acaba abrindo histórias que eu nunca falei publicamente numa palestra numa empresa. E pensar também num roteiro que faz sentido para as duas, né? Então, eu tenho um jeito de falar sobre esse conteúdo, a Fê tem outro. E várias vezes eu me emocionei, como a Fê falou, né? Antes mesmo de gravar, enquanto eu estava preparando aquele conteúdo e pensando nas histórias e falando, nossa, eu nunca tinha olhado por esse ângulo e fazendo conexões que eu ainda não tinha feito até hoje, mesmo com todo o estudo, né? Porque é um jeito diferente de falar sobre os assuntos. Eu acho que o episódio que a gente falou sobre propósito foi um que, assim, mexeu muito com o meu coração, assim, eu fiquei muito emocionada e mexida no processo de criar e de gravar. E um que a gente falou sobre perfeccionismo, você acredita? Porque acho que quando eu fui estudar a teoria, né, do perfeccionismo e o que tá por trás e, enfim, todos os mecanismos ali atuando, eu falei, gente, eu tô sofrendo desse mal muito mais do que eu tinha me dado conta. E a partir desse episódio que eu comecei a trazer consciência para alguns comportamentos que eu tenho e que eu não tinha associado, feito esse link com esse aspecto específico. Então, eu vou citar 2 aqui, porque um mexeu muito comigo, assim, de que legal, esse é mesmo o propósito do podcast, né, falar sobre propósito, fazendo um projeto que a gente está fazendo puramente por isso, né, pelo propósito de levar esse conteúdo mais longe. E o outro que me fez aprender, assim, né, que me fez refletir sobre mim mesma e colocar em prática as próprias coisas que a gente estava discutindo ali no episódio. Sabe que esse episódio é de propósito, toda vez, assim, até para os convidados da segunda temporada, ou quando eu vou contar para alguém, eu tenho um podcast, não sei o que e tal, houve um episódio, eu sempre mando de propósito, porque eu acho que ele ficou tão legal, assim, até porque a gente conseguiu falar sobre o assunto de um jeito leve e também sem colocar pressão, né, tipo, cadê seu propósito? Preciso achar seu propósito agora, tal. Então, acho que ficou um episódio muito legal. Mas tem um outro que eu gosto muito também, que é o de realização, sabia? Acho que porque é a minha letrinha, né, o A do achievement no PERMA, que é aquele modelo que a gente sempre fala aqui do Martin Seligman, dos 5 pilares, né, da felicidade, ou do bem-estar, e o realização é essa última letrinha, e pra mim ela é, sei lá, é a que mais mexe comigo, assim. Então eu acho que também foi um episódio que foi muito legal parar e estudar mais a fundo a teoria, entender um pouco mais, perceber o quanto ela é importante pra mim, sabe? Acho que eu nunca tinha me dado conta, assim, do quanto essa questão de realização é importante pra mim. E foi muito legal trazer isso nesse papo. Que legal, muito bonito isso, ouvir vocês duas falando e que o podcast retroalimenta vocês, né? Não é uma coisa só para o público, mas que também vai fazendo vocês fazerem as próprias reflexões e as mudanças pessoais, assim, muito legal. E vocês já mudaram de opinião sobre algum tema depois que vocês gravaram? Vocês contaram agora de algumas mudanças de olhar, de algumas mudanças de vida, mas teve alguma coisa que vocês falaram, nossa, agora eu penso diferente, queria apagar ou reescrever esse podcast, esse episódio? Nossa, tem um assunto que eu acho que foi um dos que a gente mais debateu, que é a questão é o assunto do flow, né? Quando a gente fala de engajamento, né, de você estar 100% inserido lá, imerso numa tarefa, tem uma teoria um dos nomes difíceis que a gente fala bastante no podcast, né, do Mihaly Csikszentmihalyi, acho que a Thaís fala melhor do que eu esse nome. Mihaly Csikszentmihalyi, Algo nessa linha. Ele mesmo. O tio Mihai aqui, ele tem uma teoria que ele fala sobre flow, que é quando você tá num ponto perfeito ali de equilíbrio entre o tamanho do desafio e o tamanho da sua habilidade. E que quando você encontra esse ponto e você aumenta o desafio só um pouquinho, você vai construindo mais habilidade, você vai meio que subindo assim, né, naquela faixa diagonal se você pensasse nisso como um gráfico, você vai sempre subindo ali um pouquinho. Ali é quando o trabalho
conteúdo, ele meio que não exige esforço, sabe? Você tá tão engajado, é como o surfista que tá no mar e tem uma super onda vindo e ele tá lá total naquele momento de flow, ou quando você tá fazendo yoga, etc. E quando a gente pensa nessa teoria, existem vários, enfim, acadêmicos, enfim, que também olham para essa teoria de formas diferentes. E quando a gente estava gravando esse episódio, a Thaís trouxe diversos outros pontos de vista e opiniões sobre o que é flow e como se sentir em flow, diferente daqueles que eu tinha lido. Então, para mim, foi super também um momento de aprendizado. E eu acho que isso foi muito legal, assim, porque abriu um pouco. Eu gosto muito desse conceito, mas abriu um pouco mais a minha visão sobre o que é e talvez até, não sei, acho que abriu um pouco a cabeça em termos de, mesmo um conceito super consolidado, etc., né, tipo, super bem estudado, pode ter, sim, outras visões, opiniões, outras formas de ser entendido. Então, acho que esse foi um que, não sei se eu diria que mudou minha opinião, mas eu acho que mudou a forma como eu enxergo, né, o flow e até o meu entendimento do conceito. Esse papo foi bom, né, Fê? A gente ficou preparando o roteiro, sei lá, a gente gastou mais tempo preparando o roteiro do que gravando em si, porque a discussão ficou aqui quente. Eu acho, Bia, que mudar de opinião, assim, sobre algum tema, não, mas com certeza ampliou a minha perspectiva e me trouxe outras formas de olhar para aquele assunto e com mais profundidade. Porque, de novo, né, comparando com o que eu já faço, é diferente quando você vai dar uma palestra ou um curso, que você prepara com antecedência, vai lá e segue, né, a sua linha de raciocínio, você tá lá com seus slides ou com a sua informação, e aqui é muito uma troca entre nós duas, né, e às vezes a Fê fala uma coisa que eu não tava esperando, e aí é uma bola que chegou pra mim que eu tenho que fazer alguma coisa com ela, né, ou alguma coisa que a gente não concorda completamente, é natural, né, como pessoas diferentes que somos, a gente tem visões de mundo diferentes, e algumas vezes essa dinâmica, assim, né, eu acho que acaba sendo uma coisa rica e para mim, assim, um aprendizado muito grande, né, de como fazer essa coisa aqui que, apesar de ser gravado e a gente publica depois, é um ao vivo no sentido da troca, né, de a gente falar sobre questões que cada uma tem uma perspectiva, um jeito diferente de olhar, traz um autor com um olhar que talvez seja diferente do meu, então isso com certeza amplia muito a minha visão, a minha perspectiva e até me traz mais ferramental, digamos assim, né, como profissional. Então tem sido um processo incrível, principalmente os episódios que a gente está gravando agora com convidados, né, porque aí a gente também prepara perguntas e joga lá e a gente não sabe para onde a pessoa vai com aquela resposta e como é que a gente vai conduzir o resto do episódio. Então tem sido assim, uma experiência muito divertida, por um lado, né, assim, também de experimentar um papel diferente, uma forma diferente de me comunicar e que tem ampliado, com certeza, muito, assim, a minha visão em relação a vários assuntos que a gente aborda aqui. Que legal, muito legal escutar vocês falando isso. E agora o público quer saber as polêmicas, né, gente? Então, tem aqui algumas perguntas. fofoca. É isso, porque é disso que o povo gosta. Tem aqui uma pergunta que eu vou começar pela mais sutil. Em que momento que o podcast deu mais trabalho do que felicidade? Nossa, eu vou responder pela Thaís, tá? Porque essa resposta, ela é a resposta dela, mas eu acho que ela vai ficar tímida pra falar. É na hora de editar os episódios com os meus erros de gravação. Gente, eu sou péssima. Eu sou muito, muito ruim. Parece que eu sei que eu tô fazendo, tal, falando, mas eu não sei. Metade das vezes a Thaís tem que ficar voltando, porque eu tô falando, ela assim, ai, eu não queria falar isso, eu vou começar de novo. Aí ela, ela solta aquele meu! Eu assim, ai, desculpa, tá, mas é que eu queria falar isso de um outro jeito. E aí ela que tem que editar os episódios depois. Então, eu acho que essa é a hora que realmente o podcast tá dando mais trabalho do que felicidade. Faço aqui um reconhecimento público e peço desculpas também publicamente para a Thaís, mas eu prometo que eu tô melhorando, tá? Assim, conforme, se você pegar do primeiro episódio até agora, o tempo de edição tá menor, né, assim, são menos vezes que eu peço para tudo, volta, tal, me engasguei, né, cuspi no microfone, aquelas coisas que só quem tá gravando um podcast aqui pela primeira vez sabe como que é. Ai, até parece, você não é péssima nada, você é ótima. É que é isso, né, que a gente tava falando antes, tem essa troca, e às vezes eu vou, assim, construindo um raciocínio, vou, e aí quando eu passo a palavra pra Fê,
assim, e acontece o mesmo, o vice-versa aqui também é verdadeiro, né? Quando ela joga a bola pra mim, às vezes eu tô, tá, mas como é que eu continuo construindo em cima disso, né? Que é divertido e também, ao mesmo tempo, coloca a gente nesse lugar, assim, de estar sempre ligada e de se aprofundar mesmo sobre os assuntos. Eu acho que a parte mais trabalhosa é essa parte mesmo, não pela edição da Fê, não é isso, mas é essa parte técnica, né? Porque agora a gente tá gravando num estúdio com uma equipe que faz a edição e que tem os equipamentos e tal. Mas como a gente começou a gravar nessas circunstâncias que a gente contou, né? A Fernanda mega grávida e tal, a gente começou a gravar de forma mais caseira, né? Então a gente tem um microfone profissional legal que a gente comprou, só que não necessariamente ele funciona do jeito que a gente quer na hora que ele quer, né? A Bia mesmo fez essa experiência aqui, a gente entra, não conecta, aí a ferramenta que a gente grava às vezes faixas diferentes, às vezes não sincroniza. E aí dá um trabalho aqui que, pra quem não entende, né, não sou profissional aqui de edição, a gente tá fazendo um trabalho meio caseiro ainda, né, nessa primeira temporada, então eu acho que onde dá mais trabalho é aí. E aí eu e a Fê, a gente já brincou algumas vezes, né, que, nossa, se o karma realmente existe, assim, ele deve levar em consideração nossa força de vontade aqui, nossa intenção de realmente fazer o podcast acontecer, porque já aconteceu de a gente ter que gravar à noite, no final de semana, porque tem obra no apartamento, aí faz barulho, aí acontece alguma coisa, a rotina muda, surge um projeto imprevisto, então a gente tá sempre fazendo esse malabarismo aqui nessa primeira temporada para fazer os episódios acontecerem, e isso realmente dá um trabalho maior do que eu imaginava, mas agora com os próximos episódios gravados, com uma equipe e tudo mais, essa parte, ufa, né, a gente terceirizou e aí vai ficar a parte legal do conteúdo, que é o que a gente realmente gosta e sabe fazer melhor. Mas é muito legal, né, a possibilidade de fazer uma coisa pela primeira vez, né? Acho que eu Muito vi esses legal. tempos uma publicação também de uma pessoa falando sobre a gente se permitir isso, né? Porque a primeira vez não vai sair bonito, não vai sair perfeito, não vai estar super bem editado, vai ter que voltar 50 vezes. Então, se dá esse direito, é muito legal, porque daí lá na frente pode ser que seja perfeito, mas enquanto não chega, né, tem um processo de trabalho, construção, desconstrução, que é muito legal de ouvir vocês compartilhando mesmo esses E bastidores. a gente brincava no começo que a gente era o próprio meme, primeiro começa, depois melhora, não é? Alguma coisa assim. Total. A gente foi esse meme, porque a gente falou com uma das apresentadoras aqui, né, com 38 semanas de gravidez, vai ser do jeito que a gente vai conseguir. Mas olha, assim, até voltando atrás, escutando os primeiros episódios, assim, que foram mais nessa coisa improvisada, meio rápido, assim, pra gente gravar antes de a bebê nascer, eu até acho que foram bons, assim, eu tenho sido autocompassiva comigo, assim, o conteúdo era legal, talvez a parte técnica, né, o som e tal, não tivesse tão legal, mas assim, o conteúdo tava bom e ainda fico orgulhosa, né, de olhar pra trás e falar, nossa, a gente progrediu, mas que bom que a gente começou de algum lugar. Total. Primeiro você começa, depois você melhora, mas não significa que quando você começou tava ruim, né? Esse é o ponto. Talvez não tivesse no padrão que você gostaria, Uhum, mas, poxa, é o melhor que dava pra fazer naquela hora e melhor começar do que ficar preso nesse perfeccionismo, né, que a gente já falou aqui também, uhum. e de só fazer quando as coisas estiverem num padrão, assim, de excelência que talvez você não vá conseguir alcançar tão cedo e aí esse projeto nunca vai acontecer. Total. E então, agora aprofundando o nível da fofoca, já que começamos, como é que é trabalhar em dupla e quais foram os maiores desafios? Nossa, ai, tem muita coisa muito legal. Eu acho que tem um pedaço, assim, de você, aqui no nosso caso, pelo menos, né, da gente tô trabalhando com uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu confio, que é muito parceira, então acho que tem um lado que é muito, muito positivo, mas tem um lado também que é sempre muito difícil, porque no fim, é diferente de você, assim, aqui a gente não tem um chefe, né, não tem um dono do podcast, não tem, é tudo as duas, assim, e 50-50, né? Inclusive, assim, pra quem... Eu sou mentora de startups e uma das coisas que a gente sempre, como mentora, a gente recomenda é, assim, tem que ter um dono, né? Tem que ter um sócio. Alguém tem que ter 51% e ser o tomador de decisão, tal. E aqui a gente não tem isso, é das duas. Então, às vezes a gente não concorda com tudo, né? Tem uma história até engraçada do... Essa é boa, viu, tá? A gente decidindo qual era o brinde que a gente ia dar pros convidados do podcast.
E aí, eu queria, porque queria dar um pão de mel, que é o pão de mel da Fran, que é de uma empreendedora negra, linda, o pão de mel mais gostoso que eu já experimentei na minha vida. Vou fazer aí já o merchan dela, tá? É pão de mel da Fran. Procura no Instagram, acho que dá pra comprar direto por lá, ou tem lá, link pro WhatsApp, não sei. Mas é maravilhoso, adoro, recomendo. E falei pra tá, a gente pode dar esse pão de mel. Aí ela, não, mas como é que a gente vai dar um doce? Não, a gente não pode. Eu não ia gostar de receber, porque eu não posso comer glúten, não sei o quê. E a gente deve ter passado, assim, via WhatsApp ainda, que é a pior forma de comunicação possível. E totalmente assíncrono, porque uma respondia e a outra tava buscando criança na escola e tal. A gente deve ter passado, tipo, uns 2 dias tentando decidir o que a gente ia dar. No fim, a gente conseguiu concordar em uma canequinha bonitinha, tá? Os convidados que já foram no podcast até já postaram, né, o brinde, que ficou lindo, acho que as duas gostaram muito, mas o processo de decidir, quando as coisas precisam ser simplesmente decididas e uma tem uma opinião e a outra tem outra opinião, ele é muito difícil, porque a gente tem que, algumas coisas você, tipo, sabe, desapega, eu não vou também me apegar a isso, né, você abre mão, você fala assim, não vou, isso não é, o que é realmente importante e o que deixa a outra pessoa decidir e tá tudo bem, entendeu? Então acho que esse é um processo constante, assim, de trabalho conjunto. Então acho que esse pedaço da decisão e a colaboração mesmo, né, de falar assim, cara, a gente tá num momento em que, pra mim, tá mais puxado por conta da bebezinha, e acho que a Thaís entende muito isso e compensa em muitas coisas, e em outros momentos eu é que vou tá, né, fazendo mais, porque ela vai estar com outras atividades, enfim, e eu acho que isso é uma questão de parceria mesmo, que envolve confiança, né, você saber que, não, tudo bem, eu posso fazer um pouco a mais pela outra pessoa agora, a outra faz um pouco a mais por mim, enfim, acho que esses são os 2 principais pontos, assim, mas fora o pão de mel, que eu ainda queria comprar o pão de mel, eu acho que a gente tá trabalhando bem em dupla aqui. Essa história do pão de mel, nossa, você desenterrou essa, eu nem lembrava mais. A minha questão era assim, né, eu queria muito que fosse uma coisa que as pessoas pudessem ter, sabe, que elas fossem usar nesses momentos de felicidade e que elas fossem lembrar da experiência que elas tivessem com a gente, uma coisa que elas pudessem guardar mesmo. E aí, o parênteses aqui, né, eu não posso comer glúten. E aí eu pensei, poxa, comida é uma coisa hoje em dia tão difícil de a gente acertar, porque as pessoas têm restrições, enfim, têm suas preferências, seja lá o que for. E aí eu fiquei achando que era mais arriscado. Então esse é um exemplo, né, embora seja uma situação assim, né, até nem relacionada ao podcast em si, né, ao conteúdo, mas eu acho que exemplifica como como uma sociedade é na prática, né, porque vão ter questões que você vai ter que decidir, desde o pão de mel até o posicionamento estratégico, como é que você vai para um evento, enfim, com quem vai gravar, quando, qual vai ser o conteúdo, que tipo de perguntas vai fazer. É uma sociedade, como numa empresa, né, só que a gente tá aqui exposta, a gente tá se colocando aqui publicamente, trazendo esse conteúdo, então o bom de a gente ser muito amigas é que a gente tem muita clareza e muita transparência em relação a como a gente se sente nas diferentes situações, e aí a gente consegue ir ajustando, né? O que eu acho que é positivo, se a gente se a gente fosse fazer um projeto como esse com uma pessoa que a gente não conhece, talvez a gente fosse ter que engolir mais sapo e passar por umas situações mais difíceis, porque, poxa, como é que eu vou falar isso pra essa pessoa que eu não tenho tanta intimidade? E como a gente tem, né? A gente tem esse canal aberto. Acaba que a gente, mesmo nas horas que dá, assim, uma certa, sei lá, uma frustração, ou a gente fica chateada por uma coisa ou por outra, a gente fala abertamente sobre isso e vai ajustando, né, e é uma construção, né, a gente é uma novidade para nós duas, então a gente vai construindo no dia a dia, e acho que isso se assemelha muito a começar qualquer projeto com uma pessoa com quem você tem intimidade, que é fazer esse equilíbrio entre, né, preservar a relação pessoal e profissional, né, fazer essa diferenciação, mas ao mesmo tempo aproveitar essa intimidade para ser claro e objetivo, para que as coisas possam ser construídas da forma melhor possível para todo mundo, né, pra gente que tá aqui criando conteúdo e para quem tá recebendo lá do outro lado também. Total, esse espaço de confiança deve fazer total diferença mesmo. Sempre faz, né, num ambiente de trabalho, num ambiente de parceria, ter a confiança é base, né, para conseguir ter conversas claras, conversas difíceis, então super legal. Quem não tem, precisa de mais espaço, mais tempo para construir, vocês já conseguem partir disso, né, muito legal. E já deu vontade de desistir em algum momento? Nossa, rolou até um silêncio agora, né? Já que Não temos sei, não. confiança.
Não, eu acho que de desistir, não. Eu acho que desistir mesmo, de falar assim, não quero mais fazer, tipo, não deu certo esse projeto, acho que não. Pelo menos não do meu lado, assim. Eu tô muito contente com a repercussão, com tudo que a gente tem aprendido, sabe, com o potencial que esse projeto tem, né, enfim, de impactar mais pessoas, de compartilhar esse conteúdo, que eu acho que é muito legal. Mas, cara, fazer um podcast dá muito trabalho, muito trabalho. Assim, não parece, porque quando você ouve lá um episódio, parece que são duas pessoas que entendem sobre um assunto que estão conversando. Mas não, a gente estuda muito, a gente se prepara, a gente, sabe, pensa nos exemplos, tem toda uma parte de tecnologia que é muito complexa. Então, você sabe que, assim, a ideia de fazer um podcast, eu pensei a primeira vez em 2023, quando eu fui no SXSW, o Tim Ferriss, que tem acho que um dos maiores podcasts da história, né, tipo, gigante, ele falou que todo mundo deveria ter um podcast. Então, se você não tem, começa, entrevista seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, e é isso, e cria um podcast. Porque só fazendo é que você vai saber quão difícil de fato é. Então, e eu fiquei com isso na cabeça, né? Falei assim, nossa, fazer um podcast e tal. Aí eu cheguei a fazer com um único episódio, e não continuei, e fiquei com essa frustração, acho, sabe? E aí eu falei assim, não, agora, tipo, esse a gente vai continuar. Eu não sei, assim, se sozinha eu não conseguir ter essa acabativa, né? Tive a iniciativa, mas logo falei assim, ai, meu, vai dar trabalho e tal. Parei, assim, desse a gente vai fazer e vai até o final. E eu acho que tá rolando e tá legal, assim, né? Não sei, do meu lado eu não quero desistir, tá? Não, nem eu. Acho que tá sendo super legal a experiência. Acho que enquanto estiver sendo bom pra gente, pra quem tá ouvindo, eu tô por aqui. Assim, a gente vai continuar. Mas realmente, acho que dá mais trabalho do que a gente tinha estimado. Tem todo esse envolvimento, tem toda essa preparação, tem o antes, tem o depois, porque também a gente tem que divulgar, senão se você não divulga, ninguém sabe nem que existe. Mas eu acho que isso, voltando de novo, né, para essa coisa de começar um projeto, e muitas vezes a gente fica com essa coisa meio idealizada, né, de que, vai ser perfeito, ou, eu só vou começar quando tiver muito grande e tudo mais, e a gente acaba não fazendo, ou a gente faz uma vez e não tem aquela audiência de 1 milhão de pessoas que ouviram, e aí você já se frustra e desiste. Então, no meu caso, assim, eu tenho tentado me orientar muito por essa questão do propósito e da realização, e não pelos marcadores externos, né? Porque eu acho que no mundo que a gente vive, a gente aprendeu agora, né, assim, muito recentemente, que ter 20 amigos é pouco, né? Então, quando eu era pequena, ter 20 amigos era assim, você era a pessoa mais popular da sua escola, né? Se você tivesse 20 amigos. O normal era ter, sei lá, 2, 3. E hoje em dia, se assim, 50 mil pessoas não estão te ouvindo, parece que você é um fracasso, né? Mas imagina você ter numa sala 50 pessoas prestando atenção de verdade no que você está falando. Então eu tenho tentado desapegar desses marcadores externos e me orientar pelos feedbacks que a gente vai recebendo e pela minha confiança de que esse conteúdo vale a pena e pela troca que a gente tem aqui, porque a gente também está aprendendo e desenvolvendo outras habilidades, então isso é muito legal, né? A gente fala muito sobre a felicidade no trabalho e o futuro do trabalho é isso, né? A gente se reinventar, a gente aprender coisa nova, a gente se aprimorar constantemente, assim, adquirir novas habilidades, se testar, experimentar em diversos universos, assim, né? Colocar outras habilidades a serviço que não só aquela nosso trabalho principal. Então, para mim, tá sendo assim, um super laboratório de aprender várias coisas novas, diferentes. Acho que desistir não, mas eu acho que se eu pudesse deixar aqui, né, uma mensagem, eu realmente acho que a gente precisa se orientar mais, assim, pelos nossos balizadores internos, sabe? Por que eu tô fazendo isso? Quais são os meus valores? Por que isso me importa e se conecta com o que vale a pena pra mim? E baixar um pouco o volume das coisas que vêm de fora, né? Pra gente não se frustrar e desistir dos nossos sonhos porque, sei lá, tem um podcast que tem mais visualização e engajamento que o nosso, tem um influenciador que X e Y, sabe? Essas coisas importam menos do que a gente fazer coisas que estão alinhadas com aquilo que a gente acredita de verdade. Total. E vocês falaram muito desses bastidores, eu queria saber mais, assim, quanto tempo vocês levam para estruturar um episódio? Como que vocês fazem isso? Acho que se eu pudesse dar uma espiadinha, assim, por trás das câmeras, o que rola aí por trás? A gente demora, bom, depende do processo de pesquisa, né, mas a gente tenta dividir mais ou menos quem estrutura o roteiro a gente vai alternando quem estrutura o roteiro dos episódios. Eu costumo usar muito, eu gosto muito de pesquisar, então às vezes eu gasto uma manhã inteira ou um dia inteiro lendo sobre o assunto. Daí eu vou ler artigo, eu uso a inteligência artificial
por exemplo, para fazer pesquisas aprofundadas, buscar fonte, e aí eu vou resumindo ali os conteúdos que eu acho mais importantes e tentando mesclar isso com histórias pessoais, ou minhas, ou de outras pessoas. Então, para mim, assim, essa produção de roteiro demora uma manhã ou um dia inteiro, dependendo da complexidade. E aí, depois disso, tem a gravação em si, né? Em geral, a gente se encontra um pouco antes para discutir o roteiro, a gente revisa, vai comentando, a gente já deixa ele salvo ali na nuvem, então até a gente gravar, a gente vai comentando e atualizando. E aí a gente se encontra um pouco antes, a gravação mesmo dura mais ou menos umas 2 horas, entre começa, para, regrava um pedacinho, tarará, tarará. E depois vem essa parte mais difícil aqui, que é de edição, que eu falei, né? Porque nenhuma de nós é super técnica nisso, então a gente vai usando aqui a ferramenta para fazer. E aí depende do quanto de regravações teve, ou se a gente teve algum problema de conexão, ou, por exemplo, um martelo no andar de cima, uma britadeira, e a gente precisa regravar, refazer alguns trechos. Então, acho que assim, o processo inteiro, eu diria que leva bem uns 2 dias, assim, da semana entre preparar roteiro, gravar, publicar, editar, divulgar e tudo mais. Então, levam, assim, um tempo considerável, né? Imaginando que vocês escutam um episódio de 1 hora, para nós duas, assim, produzindo, demora todo esse tempo. Esses que a gente tá gravando em estúdio, demora um pouco menos, porque a gente entrevista outras pessoas, então a gente estuda o tema, prepara as perguntas, mas são as pessoas que estão trazendo os temas, né, com a história deles mesmos, e aí a gente tá no estúdio, de novo, as pessoas editam, e aí a gente só tem que basicamente receber o episódio pronto e publicar, vai ser muito mais fácil, mas esses caseiros aqui estão levando um bom tempinho para ficar prontos. E como é que vocês escolhem o tema dos episódios? Vai vindo do coração? É nesse próprio processo de pesquisa? Os ouvintes estão influenciando? Como é que tá sendo? Tem de tudo um pouco, Bia. Lá no começo, a gente começou a estudar alguns temas que a gente já conhecia um pouco mais, a gente começou a se aprofundar na psicologia positiva, em alguns conceitos, né, uma parte um pouco mais conceitual, mais pura, a gente fez um episódio, por exemplo, sobre cada um dos pilares ali do PERMA, a gente falou sobre positividade, sempre muito baseado, acho, principalmente em livros que a gente lê, alguma coisa de artigo também, mas muito baseado nos livros que a gente lê e fala assim, nossa, li isso aqui tá, eu acho que é muito relevante, vamos falar sobre esse tema? E aí a gente meio que criou um pipeline de temas, assim, né? Falou assim, então vamos falar os itens do PERMA, aí vamos falar sobre vilões da felicidade, a gente foi meio que foi vindo, assim, né, um pouco dos temas, mas também muito influenciado por coisas que a gente ouviu, que o pessoal, assim, o episódio de propósito, por exemplo, foi um que a gente sabia que a gente ia falar sobre propósito, porque tem isso dentro do PERMA, mas muitas das coisas que os ouvintes foram trazendo, né, naqueles primeiros 7, 8 episódios que a gente teve antes de gravar esse de propósito, acabaram servindo também de inspiração. Então, eu acho que tem um pouco de tudo, assim. Essa próxima temporada, por exemplo, a gente vai falar sobre felicidade no trabalho. Então, não só a felicidade da trabalho, mas a felicidade especificamente dentro do ambiente de trabalho. E o processo foi um pouco esse, de falar assim, tá, o que a gente pode falar? A gente vai falar sobre saúde mental, a gente vai falar sobre relacionamentos, a gente vai falar sobre diversidade, todos os temas que a gente foi criando, assim, mas acaba surgindo de uma forma muito espontânea, né, tá? Eu acho que a gente vai pensando nos assuntos que tem, mas muito inspirado pelo que tá acontecendo no mundo aí ao nosso redor também, né? A gente tenta, acho que muito com base na teoria, né, então todas as especializações e cursos e coisas que a gente já fez, a gente vai estruturando com base no que a gente acha que é importante, mais ou menos numa sequência lógica. A gente sentiu muita vontade de falar sobre os vilões da felicidade, né, porque eu acho que eles entram muito no caminho de a gente ser feliz, e acho que as pessoas, às vezes, não são felizes ou não se acham, não tem essa sensação de que são felizes, porque elas nem sabem o que é felicidade, né? A gente confunde muito a felicidade com as emoções positivas, então quando eu tô naquele estado de euforia, de alegria e tal, parece que isso é felicidade, mas isso não se sustenta, né, numa vida inteira, não dá pra gente ficar assim 24 horas por dia, todo dia, e talvez a gente precise se abastecer desse conhecimento mais teórico para entender o que tá entrando no caminho, que obstáculos estão me impedindo de ter uma vida realmente mais feliz, e como é que eu posso construir, né, então a gente foi construindo, trazendo os temas assim muito inspiradas pelo que a gente realmente acha que funcionou pra gente e para as pessoas com as quais a gente trabalha, atende, clientes, enfim, empresas,
pelo que a gente vê que ressoa mais com as pessoas, e a gente foi tentando estruturar isso mais ou menos numa sequência que fizesse sentido. E aí misturando, né, trazendo também dúvidas e questões, curiosidades que foram surgindo das pessoas que acompanham a gente, adaptando e incorporando essas sugestões conforme a gente foi avançando, né, nas gravações. E falando de repercussão, assim, qual foi o episódio que mais repercutiu? Eu acho que o de propósito. Ele é o episódio que tem mais pessoas ouviram, acho que mais pessoas comentaram também, sabe? Vieram, deram feedback. Acho que é um tema que mexe muito com todo mundo, né? Tá, a gente a gente tem falado bastante disso, sobre o quanto a nossa vida pessoal e profissional, ela tá cada dia menos separada, né? Não tem mais aquilo, tipo, você sai de casa, vai pro trabalho, trabalha, volta pra casa, acabou, né? Você desliga. Cada vez mais uma coisa interfere na outra, e isso significa que o trabalho às vezes está na sua casa de noite, ou que você no meio do dia precisa resolver alguma coisa pessoal, o que também é ótimo, né? Então não necessariamente isso é uma coisa ruim, isso tem que ser cuidado de uma forma saudável, mas eu acho que no fim do dia, já que o trabalho é uma parte tão importante da sua identidade, do seu dia, né, da sua rotina, eu acho que todo mundo tem buscado mais propósito, e quem não encontrou esse propósito, fica com aquela interrogação, assim, e agora? Eu não tenho propósito. E nesse episódio a gente conversou bastante sobre isso, tanto sobre, mas por que encontrar, por que buscar, né, o que é isso, o que é o tal do propósito. Mas eu acho que também dando um pouco desse alívio, sabe? De falar assim, cara, se você não encontrou, tudo bem, sabe? Tá tudo bem, você não precisa. E talvez ele mude também, talvez você tenha encontrado, e aí quando você chegou ali aos 40 anos, cara, aquilo não faz mais sentido pra você, e tudo bem, muda, sabe? Eu acho que esse foi um episódio que eu, pelo menos, recebi muitos feedbacks, assim, diretos, né? Tipo, pra mim, Fê, adorei aquilo que vocês conversaram, tal. Acho que esse é o que teve maior repercussão, assim. E muita gente ouviu esse episódio como sendo o primeiro, né? Porque, enfim, acabou viralizando um pouco mais. E aí voltou e começou a ouvir o podcast desde o início. Boa. E vocês estão falando de uma segunda temporada. Queria saber o que dá para esperar dessa segunda temporada. O que a galera pode ir começando a pensar? Primeiro, ver a gente em vídeo, que ninguém nunca viu. A gente tá aqui gravando só o áudio, né? Claro que muita gente que segue a gente no podcast conhece a gente pelas redes sociais ou por algum outro lugar, mas a gente vai aparecer em vídeo, vai ser muito legal, né? Uma experiência diferente, num estúdio super bonito. E em segundo lugar, convidados incríveis, assim, a gente preparou essa temporada com muito carinho, porque a Fê estava falando agora, né, sobre trabalho e como o trabalho ocupa um espaço importante na nossa vida, e eu, assim, já há 10 anos trabalhando com isso e trazendo temas de bem-estar para as organizações, acho que é fundamental a gente falar sobre viver uma vida dentro do universo do trabalho com mais significado, né, alinhado aos nossos valores, num ambiente que é mais sustentável para a gente realmente cultivar o bem-estar e não para que as pessoas adoeçam. Então, eu já, assim, sou muito apaixonada por esse assunto. E acho que fazia total sentido, né, dentro do universo da felicidade, falar sobre como a gente pode ser mais feliz naquilo que ocupa esse espaço tão grande, né, emocional, assim, e de tempo mesmo na nossa vida. Então a gente convidou pessoas que são, assim, muito maravilhosas para falar sobre esses temas diversos, e daí como é que a gente estruturou, né, esses episódios? A gente tem 2 convidados em cada episódio, e eles são especialistas nesse tema, né, ou pessoas que a gente considera que são referências, e aí um vai trazer um olhar mais técnico, falando sobre dados, ou sobre um conhecimento, assim, mais de especialista naquele assunto, e o outro é uma pessoa que vai trazer a história real, assim, da prática, da sua vida como executivo, ou seja lá, né, a sua carreira como tiver sido, mas vai trazer essa experiência mais mão na massa, assim, mais da prática. Então foi muito legal, assim, gravar esses episódios com essas visões diferentes e explorando esses temas que estão relacionados à felicidade no trabalho. Então a gente falou sobre saúde mental, a gente falou sobre fazer transições na carreira em busca de mais propósito e realização, a gente falou sobre a importância de pertencer, na diversidade, inclusão. A gente falou sobre a coragem de ser feliz no trabalho, como às vezes a gente precisa tomar decisões, assim, para estar inteiro ali naquilo que a gente faz. A gente falou sobre a importância da liderança feminina, enfim,
tantos episódios, assim, legais demais de fazer, e agora que a gente tá recebendo, né, os conteúdos prontos, a gente tá vendo assim, nossa, foi a gente que fez isso, que legal, e eu espero que quem tá lá do outro lado, né, vá receber esse conteúdo que a gente fez com tanto carinho, para realmente pensar se você tá conseguindo implementar essas coisas, né, seja na sua vida profissional ou na sua equipe, na empresa em que você trabalha, como é que você é parte, né, da construção de um ambiente que é mais seguro e mais favorável para a felicidade acontecer para todo mundo, né. Então, a gente está muito animada que logo, logo, né, o próximo episódio já vai ser, o episódio dessa temporada nova, que vai estar no YouTube, então é importante quem ainda não segue a gente lá, seguir para conseguir ver os episódios em vídeo, e vai estar aqui no Spotify também em vídeo, olha que legal, né. Então vai dar para ver nos 2 lugares, mas, quem ainda não está seguindo a gente, vai lá no Instagram, no YouTube, segue Felicidade dá Trabalho, para ficar aqui atualizado sobre essas novas, publicações quando elas acontecerem. Que legal, eu já estou bem ansiosa para escutar, até porque eu já sou ouvinte de vocês e eu acho que é bem difícil. Hoje todo mundo tem direito ao microfone, todo mundo pode falar, mas é bem difícil encontrar podcasts que combinem, né, ali ciência, discussão, filosofia. Então, tem um misto de muitas coisas e acho que os temas que você falou agora são super importantes. Então, para encerrar, com uma última pergunta, eu queria fazer essa pergunta, porque ficou na minha cabeça enquanto eu estava ouvindo vocês. Em uma frase, o que que o podcast hoje representa para vocês? Olha, caramba, uma frase é difícil, mas eu acho que tá muito alinhada com o meu propósito de servir. Isso é uma coisa que eu todas as noites, né, ensino a minha filha quando a gente faz ali a nossa oração e agradece pelas coisas e tal, eu penso que a gente possa cumprir a nossa missão e impactar para o bem a vida de todos os seres, né. Então, assim, esse é o meu desejo. E para mim o podcast entra nesse guarda-chuva de iniciativas e projetos que estão ali, como sementes mesmo criadas plantadas para que esse tipo de conteúdo que pode ser tão transformador chegue em mais gente. Então, pra mim, eu não sei exatamente como transformar tudo isso que eu falei em uma frase, mas, tá dentro dessa ideia de colocar a serviço do mundo, assim, transformar a vida das pessoas ou contribuir minimamente para que as próprias pessoas possam transformar suas vidas com base nesse conteúdo que a gente compartilha aqui e em tudo isso que a gente tem feito com muito carinho. Para quem está ouvindo, porque a primeira temporada ainda é só áudio, ela falou com o olhinho fechado, assim, e o coração quentinho, eu senti. Então, só para traduzir para vocês que não estão conseguindo enxergar agora. Não, eu me emociono de verdade, porque, assim, não é todo projeto que a gente consegue falar com alma mesmo, né, e você sabe disso, né, Bia? Quantas vezes a gente se envolve em projetos em que a gente tem que encolher partes nossas, né, reprimir emoções, sentimentos, e aqui é uma coisa muito verdadeira, não tem muito como esconder, né, então eu me emociono muito que esse seja mais um projeto nessa direção, sabe, que pessoas estejam lá nos seus carros indo para o trabalho ou vivendo suas vidas e a gente esteja lá fazendo companhia, então isso é uma coisa muito surreal, assim, de pensar, né, porque quando a gente tá no telefone atrás de uma tela é uma relação diferente, né, uma coisa meio fria ali, você não tá, assim, de verdade sentindo o coração da pessoa, né, esquentar que nem você falou agora, e aqui é uma coisa muito mais pessoal, então, eu fico super emocionada de saber, assim, que cada um de vocês aí tá lá no carro escutando a gente ou na academia, ou seja lá o que você tá fazendo, e que de alguma maneira a gente tá conectado. É lindo isso, eu acho que uma coisa que a gente nunca sabe é o impacto das coisas que a gente fala para as pessoas, né. Sei lá, às vezes você fala uma coisa, assim, teve uma conversa aleatória e depois 10 dias, 10 anos lá na frente, alguém te olha e fala: "Nossa, você me disse isso aqui, fez toda a diferença por isso, isso e isso". E acho que o podcast vocês estão colocando 1 hora aí, pelo menos, frequentemente, de coisas na cabeça das pessoas que estão impactando elas. Isso é muito lindo mesmo. E você, Fê? Vai ter que ter o poder de síntese aí, dificultei com a frase.
Assino embaixo do que a Thaís falou, acho que faz muito sentido pra mim. E eu acho que eu volto também no realização, sabe? Naquele pilar, porque eu acho que esse ter conseguido fazer esse podcast até agora e continuar fazendo com uma bebezinha pequena e de alguma forma tangibilizar, apesar de podcast não ser exatamente uma coisa que você segura na mão, né? Mas eu ter conseguido tangibilizar tanto tempo já que eu estudo muito de psicologia positiva, todos os cursos que eu já fiz, etc. Eles agora são mais do que só um monte de diploma bonitinho no LinkedIn, parabéns. Você, né, fez mais uma certificação da universidade, blá, blá, blá. E conseguir transformar isso em alguma coisa útil, né? Uma coisa que acho que, enfim, tem esse poder de transformar, assim, a vida das pessoas, mas virou, né, alguma coisa. Não é só, tipo, o estudar pelo estudar, que é uma coisa que, enfim, eu adoro, né? Sempre gostei muito de estudar, de aprender, mas que estava muito guardado só comigo. E acho que essa oportunidade de tangibilizar, né? Sei lá, acho que transforma isso um pouco numa realização. Então, também, não foi zero resumida a minha frase, né? Poder de síntese não é o nosso forte, pelo jeito. Não, mas tá tudo bem. E para fechar, eu acho que eu queria fazer uma última. Eu falei que aquela era a última, mas vai ter a última da última. Que eu acho que eu nunca ouvi vocês falando quando que a felicidade não deu trabalho. Ah, é mesmo. A gente sempre escuta alguém mandando esses depoimentos e a gente nunca contou. Então, vou começar. Olha, é difícil falar alguma coisa que não tenha relação com a minha filha. Embora tenha muitas coisas que tragam felicidade, quem tem uma criança pequena em casa sabe que escutar mamãe é, assim, das coisas mais de graça da vida, assim, sabe? Não precisa de mais nada. E eu sou muito apaixonada pela minha filha e, assim, poder estar presente de verdade com ela, praticando essas coisas que a gente fala aqui. E até escrevi hoje um texto no Instagram, porque quando eu abro uma rede social, assim, e ela tá do meu lado, ela fala: "Quem são essas pessoas, mamãe?" Como se, assim, obviamente, alguém que aparece no meu telefone fosse alguém que eu conheço, né? Afinal de contas, é um aparelho, assim, tão íntimo. E ela me lembra, né, com essas frases, assim, tão ingênuas e inocentes e puras, mas com a presença dela mesmo, a viver cada momento, sabe, assim, a realmente desconectar do telefone, sair de frente da tela, desligar dos outros problemas e tá ali só brincando, rolando no chão, e acho que ela, assim, é o que me motiva ainda mais a esse legado, assim, a deixar esse legado e fazer esse trabalho, sabendo que, de alguma forma, mesmo que seja um grãozinho de areia, eu tô contribuindo para deixar um mundo melhor para ela, né? Então, acho que ela é a grande razão, assim, da minha felicidade no momento e outras coisas, né? Meu marido, minha cachorra, minha família, meus amigos, muitas coisas não dão trabalho, mas essa aqui é realmente a cerejinha do meu bolo. Eu vou ter que ir na mesma linha, porque agora ainda com duas, cara, não tem, não, por mais que a gente tenha e se sinta realizado e faça, e muitas coisas na nossa vida façam a gente feliz, depois que você tem filho, isso muda muito, assim, e pra mim o impacto, assim, de ver as duas sorrindo é incrível. Não que elas não deem trabalho, tá? Eu acho que isso é um fator importante aqui, ter filhos dá muito trabalho, mas eu acho que tem o sorrisinho, sabe? E agora, pra mim, o maior momento de felicidade é quando, tipo, as duas estão juntas, assim. Agora recente, acho que uma cena maravilhosa foi a mais velha, de 4 anos, querendo dar um sorvete de unicórnio, aquele que tem, tipo, azul e rosa tóxico, sabe? Neon, quase, a cor do sorvete, pra bebezinha. E eu, assim, aquele grito de mãe, assim, pelo amor de Deus, ela não pode comer isso, mas ao mesmo tempo um gesto tão bonito, sabe, de querer compartilhar uma coisa que ela adora e acha tão legal com a irmã, eu acho que é lindo. Então, pra mim, é isso, a felicidade não dá trabalho quando eu vejo as minhas meninas. Amei, um podcast bem materno esse que estamos ouvindo. Né? É impossível, né? Duas mães de bebês aqui não falarem sobre bebês quando o tema é felicidade, né? Eu escutando deu até uma coceira no útero. Vou até. É melhor a gente encerrar.
Depois a gente te conta da parte do trabalho, tá? Da parte do trabalho. Só da parte legal. Bia, você é muito maravilhosa. Eu amei ter você aqui nesse episódio hoje. Obrigada pela tua disponibilidade, pela generosidade de estar aqui compartilhando sua presença e sua sabedoria e sua forma tão gentil e generosa aqui de perguntar pra gente e representar as pessoas que nos acompanham lá do outro lado, trazendo essas curiosidades, dúvidas, um pouco da fofoca. Espero que todo mundo que está ouvindo a gente lá te mande muito carinho aqui em retribuição pela sua generosidade de participar hoje. Fê, últimas palavras? Pessoal, e quem quiser conhecer melhor a Bia, conta pra gente um pouquinho, Bia. Você tá trabalhando então agora como mentora de carreira. Conta pra gente um pouquinho como as pessoas podem te encontrar e qual é o seu foco também, porque acho que tem tudo a ver com as pessoas encontrarem aí felicidade no trabalho, né? Total, gente, não à toa eu sou ouvinte assídua de vocês. O que eu quero fazer daqui para frente, né? Faz um mês mais ou menos que eu comecei essa transição de carreira. Vocês me encontram no @b_milatias. Eu precisava de um sobrenome mais fácil para as pessoas me acharem mais fácil, mas as meninas deixam aí na descrição do episódio. E o meu foco é realmente ajudar pessoas a ficarem mais felizes com as vidas profissionais. Acho que o podcast já tem esse objetivo, e o meu objetivo como psicóloga é ter ferramentas de autoconhecimento para cada um se aprofunde em si mesmo para entender para onde quer ir e o que é felicidade para si próprio, né? Então, acho que tem tudo a ver com o tema daqui e vou ficar feliz em receber qualquer um de vocês ouvintes lá no meu perfil. Ótimo, incrível. Bia, obrigada mais uma vez. Vocês que estão nos ouvindo, é muito legal fazer esse episódio num formato um pouco diferente, falando sobre bastidores, sobre coisas mais pessoais, para vocês conhecerem a gente um pouquinho melhor, para fazer essa transição aqui, esse esquenta, para o próximo episódio, episódio número 21, que já vai ser o primeiro episódio dessa temporada nova, em que a gente vai falar sobre felicidade no trabalho, com todos os nossos convidados maravilhosos. A gente continua publicando o podcast toda terça-feira, lá por volta das 7 horas da noite, mas se você ativar as notificações, estiver seguindo a gente em todas as redes, você vai receber esses avisos, então não vai perder nenhum episódio, e olha, eu garanto, você não vai querer perder, vão ser muito, muito incríveis mesmo. Então aproveita para compartilhar esse conteúdo com quem você acha que pode se beneficiar, pode achar isso útil, segue a gente, deixa aqui seu comentário, manda suas dicas, suas sugestões, que a gente adora ouvir vocês. Quem sabe você vai ser a próxima Bia que vai aparecer aqui entrevistando a gente. E Fê, vamos nessa, né? Vamos lá, trabalhando pela nossa felicidade e pela de vocês. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, Bia. Tchau, gente.